Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se considera amigo de Jesus? E se eu te dissesse que ser amigo de Jesus não é uma coisa assim tão legal quanto as pessoas fazem parecer que é? Você acreditaria em mim? Esse não era um vídeo que eu tava planejando fazer. No cronograma de vídeos que eu estipulei pra esse mês, eu não tinha encaixado um vídeo com essa temática. Mas já faz uns 2 dias que eu tô me sentindo impelida a fazer esse vídeo. E por mais que eu não goste de fazer vários vídeos devocional em sequência, pra não ficar muito repetitivo pra vocês, eu senti que eu precisava compartilhar isso. Eu fui uma criança que ouviu muito Crianças Diante do Trono. E tem um DVD do Crianças Diante do Trono que se chama Amigo de Deus. E nesse DVD tem várias músicas sobre ser amigo de Deus, sobre querer estar perto de Jesus. E aí no meio dessas músicas tinha uma música que eu gostava muito, que ela nem era tão famosa assim porque ela era mais lenta, mas a música dizia: "Podes falar, Senhor, estou ouvindo. Eu quero ser teu amigo. Enquanto as pessoas não te escutam, não querem saber de ti, estou aqui, querendo te ouvir." E eu gosto muito das músicas desse DVD até hoje. Só que quando eu ouvi essas músicas, quando eu era criança, eu não entendia a profundidade delas. Hoje eu entendo que ser amiga de Jesus não é uma coisa tão simples assim e não é tão confortável assim. Agora, sendo adulta, eu entendi que ser amigo de Jesus não significa viver uma vida tão tranquila assim. E eu posso te dar o exemplo de Abraão. Abraão foi chamado na escritura de amigo de Deus. Só que olha para a vida de Abraão. O coitado, quase 100 anos de idade, ele não tinha filho ainda, ele não tinha uma descendência, mas ainda assim, ele foi chamado de amigo de Deus. E quando Jesus passou por essa terra, Jesus fez algumas amizades. E dentre essas amizades, Jesus tinha um amigo chamado Lázaro. Eu tenho certeza que você deve conhecer a história de Lázaro. Lázaro tinha 2 irmãs chamadas Marta e Maria, e um dia as suas irmãs mandam chamar Jesus dizendo que: "Olha, o nosso irmão está doente e a gente precisa que o Senhor venha aqui para fazer um milagre." Inclusive, quando os mensageiros chegam lá para dar a notícia, eles falam assim: "Senhor, aquele a quem amas está doente." Então, era do conhecimento das pessoas que Lázaro era alguém amado por Jesus, era alguém querido, alguém que Jesus tinha em grande estima. E ao ouvir isso, Jesus disse: "Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela." Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Vai me dizer que não sou estranho Jesus dizer que ama tanto Lázaro, mas deixar 2 dias se passarem para ir até lá fazer alguma coisa. Jesus parecia que não estava com pressa. Ele deixa o tempo passar, ele deixa Lázaro morrer. E parece estranho, porque quando o centurião, por exemplo, está com o servo dele doente, ele pede o milagre e Jesus nem precisa ir até lá. Jesus só ordena e o servo é curado. Por que ele deixou Lázaro morrer? Algumas semanas atrás eu estava ouvindo um podcast e aí o apresentador do podcast citou uma frase, não lembro exatamente agora de quem é a frase, mas ele diz assim: "Jesus, se é assim que tu tratas os teus amigos, não me admira que o Senhor tenha tão poucos." Com os desconhecidos, Jesus fazia parecer tão fácil, mas o amigo de Jesus, aquele a quem ele amava, ele deixou morrer. E quando Jesus chega a Betânia, já faziam 4 dias que Lázaro tinha morrido. E ao chegar lá, Marta corre ao encontro de Jesus e ela fala: "Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir, o Pai te dará." E Jesus responde para Marta: "O seu irmão vai ressuscitar." Depois disso, Maria, ela descobre que Jesus está ali, avisam ela que Jesus está lá, e ela corre até o encontro do mestre, e ela fala as mesmas palavras de Marta: "Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido." E naquele momento de comoção, Jesus chora. Por que Jesus chora se ele sabia o que ia acontecer? Jesus, ele chora com a gente, ele sofre com a gente, ele sente a nossa dor. Jesus contempla naquele momento aquilo que nós, como humanidade, estamos fadados a passar por conta do pecado: a morte. Aí o povo começa a dizer: "Nossa, ele amava muito Lázaro. Se ele abriu os olhos dos cegos, por que ele não veio curar o amigo dele? Por que ele deixou o amigo dele morrer se ele tinha poder para ter resolvido? Ele já fez coisas muito maiores. Por que ele deixou o amigo dele morrer?" Talvez você até pense, mas Jesus já tinha ressuscitado outras pessoas. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Por que as pessoas não imaginavam que ele poderia ressuscitar Lázaro? E aqui eu vou dar uma resposta que é fruto só da minha cabeça, tá? Eu não sei se vai fazer sentido, não sei o que os estudiosos falam sobre isso. A
ressurreição de Lázaro é diferente das outras, não só pelo fato de Lázaro ser amigo de Jesus, mas também porque já haviam passado muitos dias. Então, se a gente parar para pensar nas outras ressurreições, as pessoas não tinham sido nem sepultadas ainda. Então, era muito fácil de alguém dizer que, não, foi só uma encenação, ou não, a pessoa não tinha morrido de verdade, ela estava só dormindo. Mas com Lázaro, não. Ninguém poderia afirmar que Lázaro não tinha morrido. As pessoas viram ele sendo sepultado, as pessoas viram o túmulo sendo fechado. E Jesus dá uma ordem. Ele diz, tirem a pedra do sepulcro. E naquele momento onde Jesus diz isso, Marta vira para ele e diz, Senhor, ele já cheira mal, já fazem 4 dias. Você vê que aquela Marta, tão confiante e tão certa de que o Pai faria qualquer coisa que Jesus pedisse, ela dá um passo para trás. Ela fica com medo. E eu sinto que quando Jesus está prestes a fazer algo muito grande na vida da gente, gerar um testemunho muito grande ou fazer algo muito forte, algumas coisas são trazidas à tona e algumas coisas vão feder. E a gente quer dar uns passos para trás e dizer, Jesus, não mexe nisso aqui não. Deixa assim do jeito que tá, a situação tá ruim, mas se o Senhor mexer, isso aqui vai cheirar mal. E Jesus responde para Marta, eu não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? E aí Jesus faz uma oração em voz alta. E depois de orar, Jesus diz, Lázaro, venha para fora. E uma vez, quando eu estava no curso de teologia, o professor falou sobre essa passagem. E ele disse que no original, o texto não diz, Lázaro, venha para fora. No texto original, Jesus diz, Lázaro, aqui. E Jesus fala, Lázaro, aqui, porque se Jesus tivesse só falado, venha para fora, todos os mortos que estavam ao redor teriam ressuscitado. Jesus teve que chamar pelo nome, porque o poder da voz de Jesus é tão forte, mas tão forte, que até a morte obedece. Lázaro sai do túmulo, envolto em várias faixas, e Jesus diz, olha, tira as faixas dele e deixa ele ir. Ali tinham muitas testemunhas. E todo esse milagre, a forma como foi arquitetada, não foi uma coincidência. Jesus quis que acontecesse assim. E ressuscitando Lázaro, Jesus ele assina a sua sentença de morte. Se a gente lê o texto em sequência, a gente vê que começa uma grande conspiração para matar Jesus. Que até então já existia esse burburinho, esses rumores, mas é porque depois da morte de Lázaro, como tinha muita gente e ficou um rebuliço tão grande que os fariseus bateram o martelo e decidiram, a gente vai ter que matar esse homem. E aí os capítulos seguintes do Evangelho de João já é Jesus se preparando para o dia da sua morte. Jesus começa a se despedir dos discípulos. Jesus ele é ungido em Betânia. Jesus está caminhando rumo à cruz. E você lembra do que Jesus falou lá no começo? Que aquela doença não era para a morte, mas para que o nome do Filho de Deus fosse glorificado. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu digo que ser amigo de Jesus não é tão fácil assim, não significa que não seja bom, é maravilhoso ter Jesus como nosso amigo. Só que ser amigo de Jesus não significa viver uma vida confortável. Ser amigo de Jesus às vezes significa que ele vai te deixar agonizar. Ser amigo de Jesus significa que ele vai deixar o calo apertar. Ser amigo de Jesus significa que ele vai te incomodar e que ele vai deixar você passar por situações desconfortáveis. Ser amigo de Jesus significa que ele vai te fazer esperar. Com os desconhecidos, Jesus fazia tão rápido, com um toque, com uma palavra. Com Lázaro foi mais demorado, porque Lázaro era amigo de Jesus. Quando eu era criança e eu falava que eu queria ser amiga de Deus, eu não tinha ideia do que eu estava pedindo. Mas hoje eu falo com convicção, Jesus, eu tenho prazer em ser tua amiga. Eu sei o que isso significa. Eu sei que quando a gente é amigo de Jesus, a gente vai ser incomodado. Quando a gente é amigo de Jesus, a nossa vida ela vai ser uma pregação. Todas as coisas que acontecem não são uma coincidência. Que, na verdade, todas essas coisas elas vão cooperar para uma obra muito maior, porque o reino não é sobre mim. Tudo é para que o nome dele seja engrandecido e glorificado. Até mesmo as minhas dores, até mesmo a minha espera, até mesmo o fedor que sobe do sepulcro. Tudo isso é para a glória de Deus. Vocês sabem que eu gosto de compartilhar as músicas que falam comigo aqui, com vocês. Eu não podia deixar de compartilhar a música que me deu a inspiração para fazer esse vídeo, que é uma música que eu tô ouvindo em looping, sem parar. Acho que meu marido não aguenta mais. O nome dessa música é Lázaro. Quem vai me ouvir quando eu gritar, sem nenhum som fazer? Quando em minha boca não houver nenhuma palavra sequer? Quem pode entender o escorrer das minhas lágrimas? Quem vai enxergar em meu ser o que não mostro para mais ninguém? Quem pode me quebrar e depois me refazer? Quando em meu túmulo me perder, de quem é a voz que me chama de volta? Quem, se não você, vai me perguntar o que ninguém quer saber? A resposta para o meu coração, cheio de medo e sombras. Quem, se não você, vai me chamar da morte e me tirar
e me levar de volta a ser o que nunca fui. Luz que vence a minha escuridão, para a vida me levar. A quem tenho eu, senão você? Amor que veio em graça e em verdade. Quem é aquele que acolhe as nossas lágrimas? Quem é aquele que escuta o grito do nosso coração? Quem é aquele que pode curar as nossas dores? Quem pode nos chamar de volta à vida com o poder da sua palavra? Quem pode nos tirar do túmulo? Quem é nosso amigo, senão Jesus? Se Jesus é seu amigo, ele está disposto a te incomodar. E vai ser ruim quando a gente está vivendo no processo. Mas se a gente soubesse o final da história, a gente sofreria menos, porque no final eu sei que tudo que Jesus faz com os seus amigos é para que um bem maior aconteça, para que o nome dele seja glorificado, para que o reino dele avance. E no fim das contas, a gente está fazendo parte de um plano e de uma obra que é muito maior do que os nossos próprios interesses, que é muito maior do que nós mesmos. Assim como ele fez com Lázaro, talvez ele te deixe sofrer, talvez ele te deixe esperar. E se Jesus faz isso com os amigos dele, não me admira que tenham tão poucos. Eu sei que a palavra devocional de hoje talvez não tenha sido nada animadora, nem reconfortante, mas é bom compartilhar as coisas que estão no meu coração, as coisas que Deus tem falado comigo, e eu espero que ele tenha usado aqui essa pecadora para falar com vocês de alguma forma. E obrigada para você que assistiu até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau!